Olá, família. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Olá, Moisés, que legal. Já estava com saudade de estar aqui com vocês. Ó, o nosso convidado especial de hoje já chegou. Já vou estar chamando ele aqui. E bora fazer um tempo lindo hoje, um tempo de ser lindo com uma ciência linda aí que o Edson vai estar compartilhando. Como é que tá o som para vocês? Deem um alô, deem um oi, peguem um aviãozinho, chamem mais pessoas. Olá, Edson. Olá, Priscila, boa tarde. Boa tarde. E aí, como estamos? Muito feliz de, para esse tempo de hoje, termos você aqui compartilhando toda a sua experiência de vida, essa ciência aí, que eu também estou bem curiosa. Legal. Estou me sentindo agradecido de estar aqui conversando contigo, com todos vocês e falando sobre a arte da nossa vida, como nós vemos a nossa vida, né? E que também essa informação é parte da minha existência e o trabalho que eu desenvolvo, que eu realizo. Sim. Ai, gente, então, assim, semana passada, quem estava me acompanhando sabe que eu precisei de um vazio. Eu digo que eu precisei entrar na caverna do meu interior. Meu aniversário foi ontem, então a gente sente essa necessidade dessa interiorização, né? E daí eu deixei um recado gravado lá no meu YouTube, fica o convite para quem quiser estar acessando lá também. E já estava em contato aí com o nosso convidado, o Edson Bonotto, que está aqui com a gente, né? Para que a gente já estava, né, intencionando todo esse momento. Para quem não me conhece ainda, a gente já vai começando, né? Porque vai ficar gravado. Ó, o Adnir está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Adnir. O Adnir já foi até Gravatal. Lembra aquele encontro lindo lá, Edson, que você proporcionou? Foi... Sim, o Adnet já faz parte é, da minha vida, é um grande amigo. Trocamos informações, né, as informações da iridologia, né, com os monumentos megalíticos, a relação do nosso próprio corpo, né, as nossas pedras, né, que são a nossa estrutura vertebral, a nossa coluna vertebral, né. Então nós fizemos uma relação entre o menir, né, a ponta Sim. da pedra, né, e o dolmen, né, que está relacionado na informação da nossa coluna, né? Olha que E foi, demais, né? e foi interessante essa troca, né? Está sendo interessante, muito interessante, né? Essa informação de saber Uhum. como o nosso corpo ele está relacionado diretamente, né, com o nosso planeta, com a nossa existência, né? Como se o nosso corpo é a continuidade do chão onde nós vivemos, né? E isso nós vemos nas nossas íris, né? Então a nossa íris ela mostra essa informação do corpo físico ou a nossa constituição física, que mais adiante eu vou entrar um pouco mais nisso, né? Como o nosso corpo ele está relacionado então com o espaço, né? A relação, ou é o nosso corpo, é o nosso contato com o espaço, quer dizer, através do nosso tempo, nós manifestamos a nossa informação do tempo no espaço. Sim. Então, E, fo- teve esse contato. e é muito lindo começar esse tempo hoje com isso, com a Adnir aqui, você falando dessa questão, né, dessa relação tão ligada com as pedras, né, o nosso corpo, porque eu botei no meu stories hoje, mais cedo, uma imagem de uma trilha
que é de uma viagem que eu fiz para o Peru, que tinham dois corações. Daí eu perguntei, você vê o amor nas pedras? Porque, né? E no caminho, né? E aí eu falei, essas pedras se mostraram, né, para mim, né, no caso que eu registrei como uma fotografia, nesse caminho. E aí certo. eu fiz esse comparativo, assim, né, essa analogia, no caso, assim, de dizer que a íris dos nossos olhos também tem a ver com isso, né? Muito legal. Sim. O Adnir está colocando assim, ó, as Ah, pedras são os neurotransmissores e nós somos os impulsos elétricos que leva isso, o conhecimento, né? conhecimento. Então, todas as informações pertinentes a uma pessoa, tudo o que nós somos, né? Todas essas informações estão na nossa medula óssea, nas nossas células tronco, né? Uhum. Então, a medula óssea é o nosso contato com o tempo. Então, aqui nós temos todas essas informações que nós recebemos no tempo, né? A ciência fala que nós temos informações de 7 gerações passadas. 7 gerações passadas, Priscila, já são mais de 2.000 pessoas atrás da gente. Muita gente, né? Gente, né? Então, é muita conexão neural, né? Uhum. Neurotransmissora, né? Então, tudo o que nós temos como informação de saber, né, estão então nessas células, né? A gente só precisa lembrar, a gente só precisa trazer à tona isso, né? Sim, e esse momento E é para isso. manifestar isso, né? E manifestar isso então no espaço, né? Então nós temos o corpo como o nosso contato com o espaço e a nossa possibilidade então de manifestar o saber do tempo, né? Isso. Compreender o que é o desequilíbrio, o que é os entraves na nossa vida, né? E assim, então, quando a gente consegue manifestar essa informação, esse saber do tempo, né? Então nós estamos criando ou co-criando, né? Co-criando. Essa arte, co-criando, né? Nós Isso. compreendemos que nós somos uma arte divina perfeita, né? Todos nós Sim. somos, né? Toda pessoa é uma arte divina, a perfeição divina, assim, né? Uhum. E no decorrer da nossa vida, então, nós vamos nos polindo, né? Nós vamos nos purificando, nós vamos nos aperfeiçoando, né? Nos Sim. desenvolvendo, evoluindo, né? Então, Isso essa mesmo. é a nossa arte, né? A arte da evolução, né? Sim. Só para contextualizar quem está chegando, né? Muitos podem ser que sejam, né, pessoas que já te conheçam, Edson, ou me conheçam. Sejam todos bem-vindos. Esse é a live para o Tempo de Ser. E eu sou a Priscila, eu sou designer gráfica, mas eu sou também arte educadora, né? Então eu abri esse espaço com essa intenção da gente estar trazendo essa reflexão a respeito das artes, do tempo como esse fator gerador de arte, né? Tempo é arte, tempo como arte e tempo vida, né? Há tempo sempre, há vida. E aí assim, foi surgindo esse chamado de trazer pessoas, né, que têm esses conhecimentos que estão todos interrelacionados, né, assim como o micro está no macro, tudo que está em cima está embaixo. E esse conhecimento do Edson, que ele vai estar trazendo hoje aqui para gente, ele já fez, né, a minha mãe, meu pai já fizeram essa medicina, né, Edson? E eu ainda Já. não, então fica assim a minha, né, estou bem, assim, agradecida por esse momento, por essa troca. Então agora tu pode se apresentar, se quiser começar contando uma história, ou se já sentiu vontade de começar com a arte da poesia, ou como a gente, né, já deixou pré-encaminhado, fica à vontade, Edson. Então, eu sou o Edson Miguel Bonotto e atualmente eu estou residindo em Termas de Gravatal. Fica, quem não sabe onde é Termas de Gravatal, eu acho que todos conhecem Termas de Gravatal. Vale lembrar que é perto de Tubarão. Isso. Fica 20 quilômetros de Tubarão e 150 quilômetros de Florianópolis, né, aqui no sul de Santa Catarina.
Então, aqui em Termas de Gravatal existe uma fonte de água termal que jorra continuamente mais de 100 mililitros de água por hora, né? É muita água limpa, cristalina, vindo direto, né, do aquífero Guarani, e chega aqui na superfície, então, a 36 graus e meio de temperatura, né? É algo assim tão acolhedor e tão aconchegante, né, que quando a gente entra numa banheira com essa água, a gente tem a sensação de que está voltando para o útero materno. Olha só, né? Olha, não quer mais sair, né? De tão gostoso que é esses banhos aí. É agradável, né? E então aqui nós temos esse presente da natureza, né? Essa arte divina, né? E a água de Gravatal, ela é considerada então em torno da segunda, terceira melhor água do planeta, que nós temos no planeta. Isso se mede, vou falar rapidinho assim, né? Isso se mede pela questão do nível de potabilidade e da composição fisiológica da água, né? Então, essa composição fisiológica, ela está muito próxima da composição do nosso plasma sanguíneo. Olha, Então, que interessante. a ação terapêutica. Então, quando nós entramos em contato, tanto físico como quando nós ingerimos, e até aqui nessa fonte tem uma peculiaridade, né? Que é raro ter isso, né, nas outras fontes termais, que tem a propriedade de inaloterapia. Então, dentro de um raio próximo à fonte, o fato de estar respirando, nós estamos recebendo a informação mineralógica da composição dessa água. Olha. Então, ela é equilibrada e isso leva o nosso organismo, né, o nosso corpo a se equilibrar com essa informação mineralógica, porque a nossa estrutura, a estrutura física de cada um de nós, né, nós somos compostos de minerais. Então, são esses minerais no nosso corpo que geram os estímulos bioelétricos e que geram o nosso pensamento, a nossa possibilidade de pensar, de raciocinar, de interpretar, de criar, né, de co-criar, né? Então, as nossas informações bioelétricas, né, elas são transmitidas por esses minerais. E a minha atividade, então, eu sou um naturopata, eu estudei naturopatia, eu continuo estudando naturopatia, e minha especialidade dentro da naturopatia, então, é iridologia, ou microsemiotia irídea, micro, né, pequenos, né? Então, a íris, ela é composta, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar uma foto de íris mais adiante, né, Priscila? A nossa íris, ela é composta por sinais, por formas. Então, o estudo da iridologia, ele surgiu, então, da geometria. Então, uma avaliação através da íris, uma consulta microsemiótica irídea, ela é matemática. Ela é matemática, não se inventa nada, não se cria nada, nós interpretamos as informações que estão no olho agora, nesse momento, de uma fotografia. Então, eu falo, para fazer uma consulta, se faz a fotografia, e aí nós vamos ler essas informações que estão aí. Então, o olho, ele é o único órgão do corpo aonde o nosso sistema nervoso se mostra, ele se torna visível. Então, na íris nós olhamos o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central, a nossa medula óssea ou a nossa informação genética, né? Tanto quanto a nossa informação genética, que é a nossa informação, então, do tempo. Então, o tempo está na nossa genética. Né? Nós herdamos memória, né? Essa informação, né? E, então, nós observamos isso na íris e também nós observamos o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, então, é a nossa informação do espaço. Então, o nosso sistema nervoso autônomo, ele é, digamos assim,
o intermediador entre o tempo e o espaço. Então, a relação nossa entre tempo e o espaço é mostrada, visível, né, no nosso sistema nervoso autônomo. E então essa é a minha atividade. Eu olho olhos. Eu faço consulta através de olhos. Eu fotografo o olho, né, da gente, de uma pessoa. Já temos uma pergunta aqui. Ok, e aí então eu faço a avaliação. Então essa é a minha atividade, né, diariamente. E eu faço iridologia, eu estudo iridologia há 22 anos. E eu conheci a iridologia, então, numa formação de naturopatia, durante a formação de naturopatia. Antes de fazer iridologia, eu já era um terapeuta, né? Eu sou terapeuta desde os 25 anos, e hoje estou com 58. E então, todo esse tempo, né, eu trabalhei, estudei bastante e desenvolvi, aí continuo desenvolvendo, né, a psicoterapia corporal bioenergética, que é uma terapia neo-reichiana. Né? O Reich, então, ele desenvolveu esse estudo, né, da informação da energia do orgone, como isso se manifesta no nosso corpo, né, e a relação dessa manifestação com o nosso mundo emocional. Então, quando a gente fala em psicologia, em psicoterapia, né, nós estamos falando aqui de toda a concepção reichiana, né, e junguiana. Então, Jung, né, o Carl Jung, ele depois teve o Freud também, né? Então, toda a concepção da psicoterapia ocidental vem, então, dessa origem, dessa fonte, né, e da concepção junguiana. E essas informações, então, elas são observadas, são estudadas nas íris, né? Então, a relação dos sinais que nós temos na íris com isso que nós já conhecemos, né? Então, o que se vê na íris é o que se conhece até então, atualmente, sobre o ser humano. Então, não se inventa nada, não se cria nada, né? O que é comprovado cientificamente, né, está no nosso olho, e essas informações, então, elas estão relacionadas com esses dados. Então, rapidinho, essa é um pouquinho do histórico do Edson Miguel Bonotto. Sim, que legal. E na hora que você estava falando de Reich, a nossa poeta, eu digo que a poeta é a inspiração do livro, que foi o que me levou a fazer esse movimento do Tempo de Ser, que é o Vago Tempo dos Ventos, o livro de poesias. Ela entrou bem na hora, ela é psicóloga da linha de Reich. Ah, certo. Também, né? Isso muito legal, assim. Tinha uma pergunta, você falou que tinha uma pergunta? Não sei se tu já sente vontade de responder agora. A Ana Rita está perguntando quais as intervenções possíveis no caso da Iris revelar algo. Não sei se tu já queres responder agora ou deixar para ele, fica à vontade. Não, a gente pode ir fazendo junto Tá. assim, né? Então, é uma boa colocação, né? Porque quando se olha a íris, né, primeiramente não existe nem certo e nem errado numa consulta de íris, né? Nem bom e nem ruim. Então a pessoa vem fazer uma consulta porque ela está com uma queixa, com alguma questão, né? Por exemplo, uma questão assim, eu estou descontente com o meu desempenho, ou o meu desenvolvimento, ou eu tenho dificuldade de me relacionar com alguém, ou até eu estou com algum sintoma físico, né? Isso, uma dor, já. uma disfunção digestiva, seja o que for, né? Ou então eu estou com insônia, ou estou me sentindo ansioso, enfim, né? Todos nós temos uma pergunta dentro da gente. Nós estamos sempre nos perguntando alguma coisa, né? Então, esse é o movimento do nosso pensamento, né? Sempre uma pergunta. E isso é saudável. Perguntar Sim. é saudável. Super saudável.
ela se move pelas perguntas. Se não tem perguntas, a vida acaba. Diz o José Pacheco, da Escola da Ponte, né? Se não há Isso, perguntas, não há respostas. não tem respostas, né? E então o que nós olhamos na nossa íris, como eu falei lá no início, né? É uma leitura matemática, né? Então, sendo matemática, nós temos essas informações, né? Que a nossa existência, o nosso planeta Terra, né? Então nós existimos, a nossa existência é um sistema binário, né? Então nós temos o polo positivo e o polo negativo, temos o quente e o frio, tem o amor e o ódio, tem a célula masculina, a célula feminina, sempre duas coisas. Então, através disso, né, dessa informação, então é possível fazer uma consulta através da íris, porque a nossa íris, a minha íris, a tua íris, ela sempre vai mostrar se alguma coisa tem a mais. Matematicamente, outra tem a menos. Temos um desequilíbrio. Então, aqui temos um desequilíbrio. Então, se eu pergunto, e não tenho paciência para ficar ouvindo a minha resposta, eu estou com desequilíbrio, né? E isso vai gerar, se isso persistir, vai gerar sintomas. E aí, daqui a pouco, eu estou reclamando, né? Além de reclamar psicologicamente, né? Eu começo a reclamar emocionalmente. Eu começo a reclamar fisicamente. O meu corpo vai gritar, né? Ô, seu surdo, tu não está me escutando, né? Então vai ter o corpo vai reclamar, né? Sim, e se tu não tiver paciência, se tu não tiver paciência para ouvir a tua reclamação, né? Tu vai lá perguntar para outra pessoa, o que que eu tenho? Né? Como é que o outro vai saber o que que tu tem, né? Aí ele se vai, nem tu sabe, né? se tu nem sabe, né? Olha, eu não sei o que tu tem, mas toma isso aqui que quem sabe tu vai te acalmar, né? Toma isso aqui, quem sabe vai passar a tua dor, né? Então, essas são informações. Mas respondendo à pergunta ali atrás, né? Então, a nossa, ela mostra o que que é o desequilíbrio, aonde está o desequilíbrio, se esse desequilíbrio está no corpo físico, né? Sei lá, eu estou exagerando em determinado alimento, estou comendo determinado alimento que não me cai bem, ou determinada bebida que não me cai bem, né? Física, alguma coisa física, né? Ou entrando em contato com alguma substância que está intoxicando o meu corpo, seja físico ou emocional, ou essa questão ela é emocional, né? Ou ainda ela é psicológica. Né? Então nós vamos ver aonde está a causa. Qual é o órgão atingido, né? Qual é o órgão ou o sistema que está atingido, que essa situação está atingindo, né? Qual é o nutriente que esse órgão precisa para se manter saudável e nutrido, né? E quando começou essa informação? Quando começou esse desequilíbrio? Em que idade? Em que etapa do tempo tu começou a desequilibrar? É Com 15 possível ver anos? isso Sim. através da Né? íris? Com Que 15, demais! através da íris. Com 15 anos, com 10 anos, com 18 anos, né? Isso é bastante comum, assim, né? Então, a tua íris está marcada. O que que aconteceu com 15 anos, né? Ah, eu queria mulher, né? Ah, eu queria ter uma festa de debutante e meu pai não quis, né? Pum, gerou Simples assim, uma né? gerou uma informação que não teve uma resposta. Mas por que o teu pai não disse por que que ele não quis fazer a festa, né? Ah, ele disse, mas não. Eu queria a festa. Simples assim, eu queria a festa. E ele disse que não podia ter a festa e ficou assim. Então tem aquela informação. Ou até, por exemplo, um parto difícil, ou até uma situação, então, na vida neonatal. Né? Uma vida neonatal, quer dizer, dentro dos 9 meses de gestação. Então, a nossa íris, ela está registrando, né? É como se fosse o mapa, é o mapa perfeito, né, da um de nós. Então,
ali nesse mapa tem todos os pontinhos, todos os dados, todo o caminho que nós percorremos até aqui, nesse momento da fotografia. Então, no momento da fotografia, a gente pode voltar no tempo até o momento em que nós fomos gerados, quer dizer, até o momento que o espermatozoide fecundou o óvulo. Então, todas essas informações estão registradas. Sim, estão registradas. Não fica nada fora, não tem nada fora. Assim como também não tem nada para ser jogado fora na gente. Né? Não tem nada para ser jogado. Tudo precisa ser compreendido e organizado, arrumado, equilibrado. Né? Quando nós equilibramos, né, então nós nos tornamos um artista. Sim. Artista de nós Então, mesmos, né? Então, essa informação dessa pergunta ali atrás, né? Então, nós precisamos compreender o que está gerando esse desequilíbrio, né? E que nutriente está faltando. Né? O que tem a menos e o que tem a mais. Equilibrar ou em excesso, o que tem. ou em falta. Aumentar a carência e diminuir o excesso. Aqui, então, nós temos uma resposta. Aí eu consigo ouvir a minha resposta. Ou também eu consigo ouvir a minha pergunta, né? E compreender esse movimento. Sim. A Salete está complementando aqui que, segundo Reich, seria a falta de autorregulação, que é o que tu acabou de explicar, né? Sim, é um desequilíbrio, né? E conta pra gente, Edson, de repente, no seu caso, na sua história de vida, algum caso, né, algum desequilíbrio de algum fator, seja físico, mental, emocional, que você mesmo, né, ou foi atrás e foi, né, ajudado por alguma outra pessoa que te deu essa, né, abriu a percepção, ou você mesmo? Sim, foram... no decorrer do meu tempo, assim, em determinada idade, ali nessa idade, ali, né, dos 20, 18 anos em diante, é o período onde a gente se questiona, né, se questiona muito, né, se pergunta muito, e agora, o que eu faço, como é que eu sou, quem eu sou eu, olha só quantas coisas, olha como ele é e eu sou desse jeito. Então tem muito questionamento nesse período, né? É o período onde a gente se confronta e a gente fica se jogando no lixo. Eu não sou nada mesmo, ou não sei o que, não sirvo para isso, não sirvo para aquilo. Então foi um momento, né? Eu também passei por isso, né? E em determinado momento, estava num lugar bem inusitado, num horário muito mais inusitado, era, sei lá, meia-noite, não sei o que, estava num lugar com uns amigos e tinha som, tinha música, aqui um barzinho, né? E um amigo do meu lado, né, que não fazia muito tempo que eu tinha conhecido ele puxou esse assunto, não sei, eu não lembro como foi, mas ele puxou esse assunto sobre terapias. E ele falou que tinha começado a fazer uma terapia, assim, que era bioenergética, né? E eu virei para ele, comecei a ouvir, em determinado momento ele disse que a gente começa a ver essas questões da gente, a relação com o pai, a relação com a mãe, e como nós estamos no meio do pai e da mãe, né? E aquilo me deu um estalo. Né? Disse, olha, essa é uma questão que eu gostaria de compreender em mim, né? Eu acho que se eu compreender essa questão em mim, quem sabe vai diminuir a minha ansiedade em relação a isso, né? Então foi aí que eu comecei a procurar isso. E aí então eu fui fazer esse trabalho, comecei a fazer esse trabalho, né? E no primeiro encontro que eu tive, né? No primeiro encontro que eu tive desse trabalho, né, eu disse, nossa, né, é isso mesmo que eu quero, que eu quero fazer, que eu quero sentir, que eu quero conhecer, né, é esse aspecto meu que eu quero conhecer, né, essa relação comigo mesma, entre o que eu penso e o que eu estou sentindo, o que eu sinto, né. Sim. Então,
quando nós olhamos uma íris hoje, né? Quando eu olho uma íris hoje, a tua íris, né, Priscila, ela vai mostrar como é a tua relação entre o que tu pensa e o que tu sente. E todas as íris da gente vão estar mostrando isso, né? Sim. E Eu assisti uma live tua que você falava que existe uma íris dominante, né? E é legal comentar isso aqui para trazer para o pessoal, né? sim, então aqui nós temos essas duas informações, né, nas nossas íris. Então, uma íris nossa é o pai, outra íris é a mãe, ou seja, uma íris é racional, outra é emocional. Nós temos essas duas informações, yin e yang, né? E Uhum, então o meu yang é o meu pai. O teu yang, Priscila, é a tua mãe, porque você tem um uhum. cérebro de mulher, eu tenho um cérebro de homem, né? Então, o yang é o genitor do mesmo sexo. Então, você Ah, entende entendi. igual a você Uhum, pensa e você raciocina igual a tua mãe. E tu te emociona igual o teu pai. A paixão, a tua paixão, o teu movimento emocional, tu continua onde o teu pai parou. Né? Então nós uhum. nos apaixonamos, eu me apaixono igual a minha mãe, eu me entristeço igual a minha mãe, eu fico decepcionado igual a ela. Né? Então, o meu comportamento eu herdei da minha mãe, o corpo, comportamento. Como o meu corpo se comporta, né? O comportamento. Que E lindo eu isso. entendo, e eu raciocínio, então, igual o meu pai. Então, o meu pai está relacionado com o tempo e a minha mãe, então, com o espaço. Então, Espaço. Olha que lindo. Uhum. então tu cria, Priscila, tu, o teu dom artístico, né, é a continuidade do pai. Olha. Esse é o movimento. Então, esse é o movimento fisiológico, né? Então, isso Uhum. é matemático, isso é um sistema, isso é sistêmico, né? É Na lindo, nossa né? existência. É uma É, geometria perfeita e sagrada, né? sim, então a gente vai ver, quando a gente vai ver a íris, depois a gente vai ver os desenhos que tem na nossa íris, as formas geométricas, né? Então, o círculo, né? Então, nós somos. O círculo, então, é a forma da perfeição, né? A forma geométrica da perfeição. Tudo, Uhum. o círculo tem o todo, ou o círculo manifesta o todo, né? E então, o primeiro círculo nosso é a pupila, né? Então, se a nossa pupila não está, ou tem algum achatamento, não está circunferencial, né, nós estamos manifestando um desequilíbrio. Ou seja, tem uma pergunta dentro da gente que não está sendo respondida, que não foi respondida. Né? Então, é Olha uma que. questão, é um questionamento da gente, né? Depois também nós temos o outro círculo que nós temos, é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, então, é o nosso corpo, ou é o nosso terceiro cérebro, é o cérebro epigenético. Né? Então, Verdade. aqui é o nosso cérebro social. Então, aqui no nosso sistema nervoso autônomo, então, é que nós temos a possibilidade do desenvolvimento, da evolução. Então, nós Dessa compreendemos aqui, transformação para que a gente não repita, né? O mesmo padrão de pai e exato, mãe. a atualização. Então, a Uhum, atualização, a evolução está relacionado com atualização. Nós evoluímos na mesma proporção que nós atualizamos aqueles dados antigos. Né? uhum, Nós renovamos, nós co-criamos. Então, a gente reinterpreta, ressignifica aqueles uhum. dados que estavam estagnados, que estavam parados, e nós atualizamos ele e damos mais um passo. Sim. Muito lindo isso tudo que você está trazendo, viu, Edson? Tô adorando. E aí, pessoal, vocês estão gostando aí também? Acho que o pessoal tá todo mundo super atento aqui. Acho que agora a gente pode trazer um pouquinho de arte para esse espaço para continuar a prosa. Quando eu conversei com o Edson a primeira vez, ele lembrou de uma poesia
Tu queres compartilhar, Edson, ou eu posso compartilhar? Sim, pode, essa poesia do Laminsky, né? Do Leminski, Do Laminsky, Do, né? Então, isso que do Paulo a gente, Leminski. do Paulo Laminsky, né? Então, ele diz assim, né? Isso logo que eu comecei a estudar iridologia, eu li essa poesia, né? E ela me Uhum. tocou, assim, né? Porque como é que ele sabe disso, né? Ele não estudou iridologia, né? Ele não estudou Sim, iridologia, né? Não sei se ele estudou iridologia, mas ele falou assim, né, que eu, quando olho nos olhos, né, sei quem está por dentro por ou por dentro. fora, né? Quem está por fora não segura um olhar que demora, né? Então, Meu essa é a Deus. informação, né, que está dentro da gente, né? Então, É esse muito linda essa pensamento dele, poesia, né? né? Uhum. E ele É conclui, bem bacana, né? co- ele conclui dizendo: de dentro do meu centro, este poema me olha. De dentro do meu centro, esse poema me olha, né? Isso mesmo, né? Então, a capacidade da gente ouvir a nossa voz interior, né? Então, eu posso estar dizendo para ti o que eu estiver pensando, né? Posso estar falando o que eu estiver pensando, mas lá dentro de mim, né? Eu sei É, como é isso, né? Só eu sei como é só eu essa sei informação. o que eu tô pensando e o que eu tô sentindo, né? Ex- Exatamente, né? Então, essa posição da gente, né? Entre esse movimento da informação do tempo, né? E do espaço, né? Muitas vezes nós estamos nos atropelando, nos mandando ir para frente, né? Andar mais rápido, né? E Uhum. internamente nosso ritmo é outro, né? Agora, o que a gente dizer para manter esse equilíbrio, né? É, eu É, ainda é a arte nossa existência, né? Sim, eu ainda compartilhei ontem aquela música da Simone, que eu acho maravilhosa, que é A Idade do Céu. Ela fala, calma, tudo está em calma, né? Deixe que o beijo dure, que o tempo cure, né? E que a idade tenha a idade, desde que a idade tenha a idade do céu, desde que a alma tenha a Certo, idade do céu. É lindo, né? é muito lindo. Tem a Ana Rita, ela fez uma colocação aqui. Os Isso, poetas dizem que os olhos são as janelas da alma. Não só os poetas, os microsemiotistas também, viu, Ana? viu, Ana? Cientistas também É, estão chegando a essa conclusão. os microsemiotistas, os cientistas também falam a mesma coisa, né? Que Sim. na nossa íris, então, nós vemos a informação da alma. Se existe alma, Ana, se é verdade que existe alma e se a alma habita o nosso corpo, o nosso ser, né? O único órgão, o único lugar que ela pode, então, se manifestar, então, é no nosso sistema nervoso autônomo. Então, o nosso sistema nervoso, ele é a linguagem da nossa alma. Então, Sim. quando alguma coisa nos toca, né, nós registramos essa intensidade. As informações que estão no nosso sistema nervoso autônomo, elas revelam a intensidade da experiência que nós vivemos em cada momento da nossa vida. Por isso, então, eu falei aquela informação que nós falamos ali atrás, né, dos 15 anos, né? A E menina a gente, queria ter uma festa de debutantes e não teve, né? Então aquilo marcou a alma dela, né? Ou qualquer outro evento, né? É muito comum assim, né, no meu consultório, né? O que aconteceu com determinada idade, né? Por exemplo, assim, a mulher diz assim: o meu marido me deixou, né? uhum. Aquela marca, né? Aquela marca, né? Ou o contrário, né? Ou o contrário, o homem, né? A minha mulher foi embora, né? Uhum. Então fica aquele registro, né? Ou então eu perdi o meu pai, ou perdi a minha mãe,
Então, essa intensidade, a ciência ela fala, né, que dentro de uma escala de 0 a 100, né, os eventos mais significativos ou os eventos que podem gerar mais estresse na vida da gente, né, na vida de um ser humano, né? Então, 100% de estresse, então, é a perda do cônjuge. Logo Olha, abaixo disso, né, digamos, uma falência financeira, né? Logo abaixo, mas o item número 1, né, é a perda do ente querido, né? A perda do ente querido, né? Então, isso, né? Então, para ver como o significado do sentido emocional na nossa vida, né? Então, a nossa alma, ela vibra na nossa emoção, e de acordo com a nossa emoção, né? somos muito Então, a mais intenção. emocionais do que achamos que somos, né? Sim, essa informação, né? Então, a emoção, né? Então, a arte está na emoção, né? A arte vem do coração, a gente fala, né, que a arte vem do coração, né? É a expressão do coração, né? É a fala do coração, né? Então, o artista, ele mostra o seu coração na sua arte, né? Não somente um artista, né? Vamos dizer até um atleta, né? Um atleta, então, o atleta, ele se movimenta para superar, ele vibra na superação dele, então, superar as dificuldades, né? E na nossa vida também nós estamos sempre tentando superar as nossas dificuldades, né? Os nossos desafios. Tá? Desafios. Eu assisti até essa semana, eu não lembro o nome da mulher. Foi uma mulher que ela tem um TED, que ela conta, com 64 anos, ela conseguiu cruzar, fazer um percurso nadando de Cuba à Flórida, ou de Flórida a Cuba. E aí ela narra, assim, artisticamente, poeticamente conta, assim, lindo, essa história da vida real de quantos quilômetros e quantas horas, porque é horas, é dias, né? Então ela tem que ter toda uma Nossa, equipe que tá ali. Então, assim, tem horas que não pode ter luz no meio da água, tem que ser só eles ali, e ela diz que só as braçadas dela, ele pensa toda essa intensidade, né? que Para conseguir se intensidade. superar num momento desse e conseguir concluir essa prova, né? Sim, o trabalho que ela tem para se manter naquela sintonia sinergética com ela mesma, né? Para ela então romper essa barreira, quer dizer, então essa sintonia é que vai levar ela a desenvolver a capacidade de expressar, de pôr para fora, manifestar o que é força, o sentido da força, da resistência dela, né? Aonde o próprio corpo dela, as células dela se recarregam, né, continuamente, estão sempre se recarregando, né? Sim. Porque Aí o não pessoal. tem uma bateria, não existe uma bateria que tenha tanta carga assim, ela precisa estar se recarregando, né? Porque chega um Verdade. momento de exaustão, né? Então ela precisa desse movimento de sintonia, de estudo, de concentração, né? De harmonização com ela mesma, né? Desenvolvimento. Ó, o pessoal está participando bastante. A Salete colocou que nossos olhos são o nosso primeiro organizador psíquico, né? Ela como psicóloga. E os céus, o Zaga Martins colocou muito sério isso. O Júlio colocou também que o coração na sua arte, né? O coração na sua arte, seja qual for a arte que você faz, que o seu coração vibra, seja trabalhar com iridologia, com psicologia, né? Uhum. Com artes, com educação, como eu, ou, né? Seja trabalhos manuais ou não necessariamente. Esse mito do artista, de que o artista é só aquele que faz a arte de galeria, de museu, não, gente, isso é necessário a gente ressignificar esse conceito dentro da gente, né? O Moisés A, colocou também, quando vê... Não, pode falar. a arte é a nossa arte é nós estarmos em harmonia com a gente. Isso. Esse é o primeiro desafio da gente, né? A harmonia entre o que nós sentimos fisicamente,
o que nós sentimos emocionalmente e como nós estamos psicologicamente. Quando nós equilibramos essas três informações, né, então aí a gente pode dizer que a gente é um artista. Sim, Né? bem isso. Quando nós equilibramos esses três corpos, são três corpos, né? O físico, emocional, o psíquico. Quando nós equilibramos esses três corpos, então nós temos condições de entrar no quarto corpo, né? Que é o corpo espiritual ou a nossa espiritualidade, né? Até Uhum. nós não matarmos esses três corpos, né? Nós somos devotos. Sim. E por Nós isso estamos... que eu trago. É verdade. E as igrejas estão devotos, Priscila. Então, né? Será que eles estão se transformando mesmo ou não, né? Ou a igreja está tentando transformá-los e eles não sabem direito o que eles querem Eles estão no caminho. no Estamos todos caminho, no né? caminho. Todos Estamos todos estamos, no né? caminho. É verdade. Sem julgamentos, todos nós estamos no caminho, né? Sim. E olha só, o Júlio, ele é músico, já trouxe ele aqui para uma live, ele é tenor, e aí eu falei desse exemplo do caminho dessa mulher para Cuba, para Flórida, ele é assim, Curida, Cuba mais Flórida, para a gente se divertir um pouquinho aqui. Todo mundo está co-criando, gente. Isso é criatividade. É, boa. Então, para a gente ver a importância da gente estar conectado com o nosso ser, né, pessoal, com a nossa alma, de saber o que pulsa, né, o que vibra, o que nos empolga em estar fazendo, né? Não é porque alguém falou pra gente que aquilo é melhor, ou porque, né, a gente aprendeu, a gente tem os nossos heróis, que eu digo, nosso herói, a nossa heroína, nosso pai, nossa mãe, né? Eles fizeram daquele jeito, né? Que foi o melhor pra eles até aqui. Como que é o melhor pra mim, né? Esse é um aprendizado, né? No nosso, na nossa vida, né? E essa é a pulsação primitiva da gente. Esse é o instinto de evolução de todos nós, do meu, do teu, de todos nós, né? Esse é o instinto de evolução. E a ciência diz que nós temos dois hemisférios, um cerebral, um racional e um emocional, Emocional. e cada um deles tem o seu instinto de evolução. Uhum. Querendo ou não querendo, eu querendo ou não querendo, esse é o sistema, esse é o sistema da vida, esse é o sistema existencial da gente. Então, no meu cérebro racional, o instinto de evolução dele é eu melhorar o meu pai, eu ser um homem Uhum. melhor do que o meu pai foi. E no meu cérebro emocional é eu melhorar a minha mãe, eu curar a minha mãe, eu alegrar a minha mãe, eu contentar a minha mãe. Olha que E, importante isso, a gente. minha, Uhum. e o meu movimento de evolução ou o meu sentido de contentamento, de realização, de satisfação, vai acontecer na mesma proporção que eu estiver, que eu esteja, que eu estou em sintonia com essas informações dentro de mim. Então eu preciso desenvolver a harmonia com o meu pai, aceitar o meu pai, aprovar o meu pai e dar valor para o meu pai, da mesma forma com a minha mãe. Ou, em outras palavras, eu preciso todos os dias casar de novo o meu pai e minha mãe. Dentro de mim. Né? Então, toda vez que eu consigo fazer isso, na proporção que eu vou conseguindo fazer isso, né, eu vou entrando nessa sensação, então, nesse sentimento de individuação, de identificação. Aqui está a nossa capacidade de identificação. Quanto mais identificados nós estamos, né, mais nós Uhum. experimentamos, então, a sensação de liberdade. Até que a gente Verdade. não se arranjar, nós estamos presos, Uhum. travados, reclamando, rabugentos, com problema disso,
com problema daquilo, com dor aqui, com dor ali. Então, nós estamos, então, fazendo um esforço, né, ou fazendo uma força, né, que está consumindo a nossa energia e nós não estamos conseguindo repor a nossa energia, né? Voltando ao exemplo ali daquela nadadora, né? Olha a sintonia dela, né? Para ela desenvolver tamanho esforço e se renovar continuamente, né? Sim. Porque se ela não conseguisse recarregar a energia dela, né? Ela não ia concluir, não ia fazer, né? E na nossa vida também é assim, em todos os instantes, eu não sou um superatleta, né? Mas eu preciso todos os dias estar recarregando as minhas baterias. E essa bateria, e essa energia, essa carga, ela vem do meu contentamento. Todo o esforço que nós fizemos, que eu faço, que você faz, que todos nós fizemos, né? Ele precisa vir retornar em forma de contentamento, em forma de alegria, em forma de sentimento de realização. Se eu não estou conseguindo me dar esse retorno, né, eu vou estressar. Verdade. Não tem outro caminho, né? Aí a gente mesmo produz o cortisol para dentro do nosso próprio corpo, gerando todo esse estado, né, que... Aí, então, esse movimento de equilíbrio é que vai levar o meu cérebro a produzir a quantidade suficiente de melatonina, para eu ter serotonina, para eu ter prazer, sensação de agradabilidade no meu corpo, né, para eu sentir prazer no meu corpo, né, eu preciso sentir prazer no meu corpo, né, eu preciso me alegrar com as minhas sensações, eu preciso me aprovar no meu corpo, gostar, né, gostar do meu corpo, né, gostar de mim. E eu preciso me olhar no espelho e dizer, ó, tu tá bonito. Estou satisfeito com o que eu Tá tenho, legal, né, com o que eu sou. bonito que eu tenho, né? Ou enfim, eu preciso ter essa aprovação, né? E essa aprovação está relacionada então com essa organização de neurotransmissores, né? Os neurotransmissores, a melatonina, a serotonina, a endorfina, né? Então nós Dopamina e precisamos ocitocina, né? de toxina, né? Então nós precisamos ter esse equilíbrio fisiológico de minerais, de nutrientes, de sinapses nervosas, né? Para nós termos, então, um pensamento saudável. Eu pensar em mim de uma maneira saudável. Eu ter pensamentos saudáveis ao meu respeito, ao que eu estou fazendo, ao que eu me proponho fazer, né? Então, essas informações, elas são básicas na nossa vida, né? Então, esse equilíbrio, essa comunicação com esses genitores, né, ela é essencial nessa vida, né? Olha, o pessoal está E interagindo muito, Edson. Eu estou bem feliz, temos vários comentários. Não sei se eu estou dando conta de tudo aqui, mas a Larissa está perguntando: e quando o pai ou a mãe são ausentes? pode ser um pouco, pode ser um pouco mais difícil, né, se os pais estão ausentes, mas essa questão de dificuldade, né, não dá para a gente medir, né, mas nós precisamos entrar nessa sintonia. Todos nós temos condições de entrar nessa sintonia, tanto do pai como da mãe, porque essas informações estão nas nossas células, né? Talvez se os pais estejam presentes pode ser um pouco mais fácil, mas isso não quer dizer, né, que seja, porque a gente conhece, né, pessoas, famílias, né, relação entre filhos com os seus pais conflitantes, né, relações conflitantes entre filhos e pais, né, que pode ter o mesmo nível de dificuldade com a ausência dos pais ou não, né? Então isso é muito relativo de pessoa para pessoa. E eu sinto que o pessoal está tudo respondendo também para a Larissa, junto aqui nos comentários, que é bem importante essa questão que tu comentou, né, da gratidão, dessa polaridade aí, reclamação, gratidão.
a partir do momento que a gente agradece, provavelmente aquele ser deu o máximo que ele podia, né? Era o que ele dava conta naquele momento. Então, por Certo. amor, ele precisou se ausentar, né? Sim, e assim, a reclamação, né, deles, né, é, é um trabalho, todos nós precisamos procurar logo esse trabalho, né, para nós diminuirmos, cessarmos essa ação ou do pai ou da mãe ou de ambos, né, porque quando eu estou reclamando do meu pai, eu estou reclamando de mim, não tem outra maneira de Sim. ser, né. Então, a gente faz essa analogia com eles, mas essa relação minha comigo mesmo, né? Então, se eu estou reclamando do pai, eu estou reclamando de mim. Se eu estou reclamando de mim, eu não vou a lugar nenhum, né? Uhum. Não vai parar essa reclamação, né? Da mesma forma com a mãe, né? Então, se eu estou reclamando da minha mãe, eu vou estar no casamento infeliz, porque eu vou estar reclamando da minha companheira. E vice-versa, ela vai estar reclamando de mim, se ela está reclamando do pai dela, ela vai estar reclamando de mim. Então, num relacionamento conjugal, a gente fala sobre relacionamento conjugal, eu falo sobre relacionamento conjugal E também, isso, né? gente, sigam o Edson, vão lá depois dar uma espiada no perfil dele, ele está fazendo lives lindas, né, sobre relacionamento conjugal. Ele tem um conteúdo muito vasto, maravilhoso, que vale conferir. Então, essas informações, né, que estão dentro da gente, e eu falei ali atrás, né, do nível de estresse, né, que a perda do cônjuge é 100%, né? Sim. Eu considero o nosso relacionamento, ou o nosso casamento, o meu casamento, seja quem está casado, se está na Uhum. primeira, na segunda, no terceiro casamento, não interessa, né? Mas um casamento, a companheira ou o companheiro que está na nossa vida hoje é tudo o que nós precisamos de informação para a gente se conhecer. Então, Eu ainda reforcei essa fala aqui em casa hoje. então o outro tem todas as informações, ou seja, eu reflito no outro tudo o que está em desequilíbrio em mim. Eu vou ver no outro os meus desequilíbrios. E aí, se eu reclamar que o outro está fazendo isso, né, eu estou colocando o óculos cor-de-rosa. Eu estou dizendo que eu sou perfeito e o mundo está errado. É. E olha Não o quanto a existe gente está indo contra as leis de Deus nesse momento, né, Edson? exatamente. Né? Então, o ser humano, né, ele acha que o planeta Terra está errado, e daí ele está destruindo o planeta. Né? Não vamos entrar nessa questão, né? É. Mas isso reflete, né, o desequilíbrio. Então, a gente olha ao nosso redor e a gente vê como nós estamos em desequilíbrio, né? Porque o outro faz parte de mim. Eu não vivo sozinho, né? Então o outro está manifestando o que eu também tenho em desequilíbrio. Então também não adianta Exatamente. ficar reclamando do outro, né? Teve umas Ah, perguntas aqui, Priscila, teve? que Ó, teve passou. só, deixa eu comentar. Eu tô voltando para ver se tu quiseres também pegar alguma aí, Edson. Tem a Rome Alberton. Como caminhada evolutiva, estamos saindo do instinto para aprendermos a lidar com os sentimentos. Por isso, ainda temos muitas dificuldades de experienciar as nossas emoções. Sim, né? Temos aí um grande cientista filósofo, Allan Kardec, já falava isso, né? No início éramos só instintos, agora estamos caminhando para os sentimentos e cada vez mais para essa evolução linda para mundos felizes. Certo. Que mais Tem aqui? mais, vamos ver se tem mais alguma. O, teve o Moisés, tem uma pergunta aqui, vamos ver. Pai e mãe internos é Deus e Deus em nós, manifestação energética das divindades dentro do nosso microcosmos. Tem comentários, na verdade. O, o Chagas, É, o são Júlio. 7 Uhum. corpos, Chagas, são 7 corpos, mas vamos ficar nesses 4 aí que tá de bom tamanho. É, porque senão a gente vai num conhecimento mais profundo aí. Isso são 7 corpos, sim. Então, Ele agora, coloca para trazer. É, aqui físico, vital, astral, mental, causal, átmico e búdico, certo? Tá ok aí.
O E, 7 é um número muito sagrado, né? Muito é, maravilhoso. E eu adoro numerologia. ele colocou É, também, costume estar rabugento constantemente quando as coisas não me agradam. Isso é verdade, né? É verdade. Então, esse é o é. trabalho da gente, né? Quem nunca aí, pessoal? Tem o Micael. O Micael colocou assim, né? Colocou? A visão que temos dos pais é a concepção dos nossos lados masculino e feminino. Ainda dá para fazer esse equilíbrio sem conhecer o pai e a mãe? Sem dúvida, Micael. Ótima Dá para pergunta. fazer isso, sim. Dá para fazer essa informação. O pai e a mãe aqui são informações, são estruturas informacionais da gente, né? Então, Uhum. nós vamos trabalhar dentro da gente o sentido do pai. Então, o homem ele vai trabalhar o sentido do pai, que está na informação cerebral dele, tá? Que é o cérebro racional, que é a informação do tempo. A mulher ela Uhum. vai trabalhar o sentido da mãe, o significado de ser mãe, mesmo ela não sendo mãe, né? Mas o aspecto feminino da mulher, o aspecto racional da mulher. Então, esse movimento de informações, né? Eu preciso Uhum. estar com o meu masculino em equilíbrio para eu conseguir me comunicar com o meu feminino. Então, o masculino é a informação do tempo, o feminino é o espaço, é o yin. É, até no corpo mesmo masculino a gente tem isso, né, Edson, que traz, né, o falo, né, algo bem mais que insere, e algo, um receptáculo, né, da mulher, é o útero, que é essa parte, né, do pênis e do útero, que faz todo esse conjunto lindo da criação, né, humana. Certo, sim. O pai é aquela figura, né? Não necessariamente a figura física, né? Então, o pai é aquele sentido, o pai é a figura que dá a mão para a gente, para o filho, e mostra o mundo. Filho, o mundo é assim, né? O tempo é assim, dessa forma. Então, esse é o aspecto pai na nossa vida. Então, é o nosso pensamento, é o nosso plano, é o nosso projeto, é o nosso visualizador, a nossa capacidade de vislumbrar o que está lá na frente. Então, esse é Uhum. o aspecto do pai na nossa vida, né? E a mãe é o acolhimento, a mãe é a nutrição, a mãe é a proteção. Então, esses dois aspectos, pai e mãe na nossa vida, né? Então, o pai é a nossa capacidade de vislumbrar, de visualizar as coisas, né? E a Uhum. mãe é o sentido de nós nos mantermos nutridos nesse caminho que nós estamos trilhando, né? Caminhando, andando, evoluindo, né? E se nós temos a possibilidade, então, de ter um bom diálogo com o nosso pai, se o nosso pai está presente na nossa vida, se a nossa mãe está presente na nossa vida, né? As coisas poderiam ser mais fáceis, né? Poderiam ser mais fáceis, né? De ter uma Uhum. comunicação, de ter respostas, né? Imediatas para a pergunta que a gente está fazendo, para o questionamento que a gente está fazendo, né? Isso, por isso que a Mas gente esse movimento traz esse que a conceito gente feminino e traz, masculino para dentro da gente, né? sim, exato, né? Então esse equilíbrio ele é fundamental, né? E Uhum. essas informações na gente, elas vão se dando, então, nessa informação do sistema nervoso autônomo, que está relacionado com o sistema simpático e parasimpático. Simpático e parasimpático. Então, aqui a gente pode ver, essa é uma das principais áreas que eu observo numa consulta de íris, porque a minha especialidade dentro da microsemiotia, né, da iridologia, é equilíbrio emocional.
Então, quando a gente fala de equilíbrio emocional, nós estamos olhando essa informação entre tempo e espaço, entre o masculino e o feminino, entre o que eu penso e o que eu sinto. Então, essa área da Iris, ela é bastante... Eu me detenho bastante nessa informação, que é a comunicação. Sim, porque o parasimpático está relacionado com a nossa memória. Então, as células nervosas, né, as células do sistema parasimpático, elas são nossas células de memória, é onde nós guardamos o que a gente aprendeu, o que a gente experimentou, o que a gente viu, o que a gente ouviu, o que a gente sentiu. É tudo guardado ali. E no nosso sistema nervoso simpático, então, ele é o nosso processador, é o nosso atualizador. Então, no sistema simpático, nós aprendemos. A gente vê o que está na nossa frente, a gente escuta, a gente faz relação entre uma coisa e outra. É a nossa capacidade cognitiva, é a nossa capacidade de criação, o sistema simpático, né? E aí nós precisamos checar no sistema nervoso parasimpático para que nós chegamos num equilíbrio e a gente possa dizer, eu vou fazer assim, eu vou dar esse passo. Então, é aí que nós nos movimentamos, né? Sim, muito importante isso, gente. Tá todo mundo certo aí anotando, porque tá muita informação legal, muito, né? Parece que a gente, né, não aprendeu isso na escola, não se conectou. Dá uma sensação assim, né? Mas que bom, né? Que bom que a gente sabe que nada sabe, que sempre tem coisa nova para aprender. Sim, tem umas colocações aqui, ó. MG Design, nosso desequilíbrio representa o desequilíbrio do todo. Sim, nosso desequilíbrio é o todo, né? Enfim, como está dentro, está fora, né? Assim como está dentro, assim está fora da gente, né? As tábuas da lei são soberanas. O mandamento supremo é o primeiro, amar acima de tudo. Eu concordo. O motivo de nós existirmos aqui no planeta Terra é nós vivermos a experiência do amor. É o que todos dizem, né? É o que todos os mestres falam, né? Todas as escrituras falam isso, né? Quando nós falamos em experiência do amor, né? De amar, nós estamos falando, então, dessa área do nosso corpo, que é a área mediastínica, que é o timo. O timo. Então, tanto no Ocidente como no Oriente, né? Então, essa parte do nosso... O quarto chakra no Oriente, né? E o quarto centro energético no Ocidente, né? Então, segundo a medicina chinesa, segundo o conhecimento oriental, né? O nosso primeiro chakra é o básico, lá embaixo no nosso períneo, e vai subindo, né? E aqui no quarto chakra, né, nós somos humanos. Abaixo dele nós somos animais, e, somos instintivos, trabalha né, animais. Mais a sobrevivência, né? E acima do quarto chakra nós somos divinos, né? E na concepção haitiana, na concepção ocidental, né, então nós temos os centros energéticos, né? Alguém colocou ali em cima, né, que eu não sei como é que colocou aqui, né, mas que o olho é o nosso centro, primeiro centro, né? Eu não consegui, eu não lembro mais onde é que essa pessoa colocou lá em cima. Se ela estiver aqui ouvindo, ela pode repetir para a gente ver. Eu tenho mais duas perguntas aqui também. Certo, e só concluir aqui, né? Então, o olho é o nosso primeiro centro energético, porque ele se forma logo no primeiro mês de concepção, né? No primeiro mês da concepção da gente. Depois de 20 dias começou a se formar o olho, órgão, né? Então aqui é que nós já recebemos essas informações, então, primitivas, intrauterina, né? E depois temos o segundo centro, que é o anel oral,
depois o terceiro é o cervical, e o quarto é o coração, ou é o timo, ou então aqui é que nós entramos no sentimento, no sentir, né? Então, quando a gente fala em amar, nós estamos falando dessa parte do nosso corpo, que é o timo. Então, aqui é que nós experimentamos a intensidade da vivência. Então, quando você olha para uma pessoa e você se arrepia todo e dá aquela batida dentro de ti, tu diz, meu Deus, nunca vi coisa mais linda, nunca senti coisa tanto quanto estou sentindo agora, né? Isso só pode ser... Você se convenceu, porque a intensidade foi demais. Isso só pode ser amor, não existe outra possibilidade disso, né? Então, aqui no time, nós medimos a intensidade do que é verdade ou não. Então, se a situação te toca no timo, tu morre pela causa. Tu veste a camisa. Né? Isso aí. Nada mais te segura. Tu tá convencido, tu tá cheio de energia, nada mais se derruba, né? Porque fez essa conexão cérebro e coração. Fez. Pim, instalou ali, encontrou o simpático e o parasimpático, se encontraram, e o que passou não adianta mais, né? E o que está vindo não me interessa. Eu quero agora. Eu quero agora, o tempo de agora, eu quero agora. Mas é bem então, isso, né? Então, essa informação nós temos no nosso timo. Olha, que lindo, né, gente? O Edson tá, assim, trazendo pérolas. Muito legal, tá muito legal. Temos mais 2 perguntas e depois eu não tô conseguindo acompanhar o tempo. Eu tô deixando fluir, porque tá muito gostoso isso. Pois é, já são 19h15, né? Não sei qual é a nossa conversa. Tá. Tá chegando geralmente no final. Passa de 1 hora. Já vamos fazer assim, ó, vamos responder mais essas 2 perguntas e depois a gente finaliza com uma poesia linda que fala sobre os olhos, né? Que eu encontrei na internet. E aí tem a ver com um comentário que o Moisés deixou aqui, que ele está acompanhando aqui com a gente, que fala que quando vejo através desse instante único, né? Que é o agora, vejo através daquele que tudo vê. Então ele fala sobre, a gente está falando sobre, né, esse símbolo aqui, que é o símbolo da nossa, do olho de Horus, ou seria a nossa glândula pineal, que faz toda essa conexão. Exato. Aí. Sim, exatamente, né? Tem uma outra pergunta aqui, ó. Isso. A Fabiola, né? Como se acostumar com o comportamento do outro quando o mesmo não tem uma visão espiritualizada sobre a vida? E isso tudo afeta nos círculos de convívio. Então. Né? É uma questão a ser trabalhada, né, Fabiola? Né? E sentida. Precisa sentir mais. Né? Talvez precise diminuir essa impetuosidade de conhecer a espiritualidade e viver mais a situação presente do outro, né, para que esse diálogo comece a se harmonizar. Então, é um distanciamento de diálogo. Né? Então, o outro está exigindo alguma coisa a mais. Você está exigindo alguma coisa a mais do outro e o outro está te exigindo alguma coisa. Então, tem uma falta aí de ambos os lados que precisa ser equilibrada e compreendida. Então, diálogo assim, interno, bem profundo, né? Então, quando nós estamos muito para cima do timo, né, nós entramos nessa parte de exigir espiritualidade. Quando nós estamos para baixo do timo, nós exigimos mais consistência material. Então, nós precisamos nos equilibrar. A única possibilidade de equilibrar isso, então, é chegar aqui no timo. Então, os dois estão precisando chegar mais no timo. E outra pergunta... A outra pergunta... Trazes uma ferramenta... É a Salete, ela fala, trazes uma ferramenta de avaliação e para um diagnóstico dinâmico. Parabéns, mas eu gostaria de saber qual é a tua avaliação e a orientação para esse procedimento, né? Após a avaliação, qual é a tua orientação? Sim, como eu falei lá no início, né? Apesar de todas essas coisas que a gente vai falando, né? Uma consulta de íris é uma consulta técnica. Então, um tratamento através da íris também é um tratamento técnico.
a tua íris mostra, tu tem carência desses nutrientes, tu tem excesso desses outros, nós precisamos equilibrar. Então, um tratamento através da íris, como todo tratamento naturopata, é com nutrientes. Então, eu utilizo florais, florais minerais, florais essências, compostos vitamínicos, compostos fitoterápicos, exercícios, atividades, por exemplo, repetir determinadas frases de afirmação para desenvolver determinado centro. Se a pessoa tem carência do querer, né, que está relacionado com a parte do id, do nosso corpo, né, vai ter determinados exercícios que vão fortalecer o id. O id é a instância psíquica do querer. Do umbigo para baixo, nós somos regidos pelo id, né? Se é aqui no ego, se é o timo, né? Então nós precisamos de atividades que fortaleçam essa parte do nosso ser, né? Da nossa elaboração, da nossa materialização das coisas, né? E se for psíquico, também tem esses exercícios. Então tem a iridologia microsemiotia, tem um tratamento específico e especialista para equilibrar. E não invasivo, não agressivo e não invasivo. Então se faz uma consulta e se faz um acompanhamento, uma sugestão de tratamento, e eu acompanho os tratamentos. Esse é o meu trabalho. Então eu acompanho tratamentos, faço sugestão de tratamento e eu acompanho esse tratamento por determinado período que nós vamos estabelecer na consulta, nas consultas, né? E vale trazer aqui também, Edson, que de acordo com esses estudos da lei do tempo que eu tenho feito, como tu está trazendo dos chakras, né? Essa conexão ela pode acontecer através, né, do 7, a gente falou do número 7, né? Se a gente parar para pensar, a semana ela tem 7 dias, né? Hoje é o sábado, é o 7º dia. De acordo com esses estudos da lei do tempo, hoje é o dia de conexão com o chakra cardíaco. Então, eu muito tempo fiquei na dúvida se é de cima para baixo, de baixo para cima, como é que faz essa conexão? Na verdade, essa conexão ela é cíclica, radial e fractal. Então, ela acontece semanalmente, né? Durante um mês, a gente tem essas 4 semanas de 7 dias que você pode, a cada dia, estar fazendo uma meditação, né? Uma intenção de uma interiorização, né? Seja uma oração, uma prece, você pode chamar como você quiser esse momento. E aí começa, todo domingo, chakra coronário, depois vai fazendo espiral. Chakra depois raiz, segunda-feira. Terça-feira, chakra, né, da visão, terceiro olho. Aí depois, quarta-feira, chakra sexual. Aí quinta-feira, chakra laríngeo. E sexta-feira, chakra do plexo. E sábado, hoje, estamos no dia dessa conexão final que você agrega tudo isso que você intencionou durante a semana de cura para você, de trazer sabedoria, finalizando nesse 7º dia, que é o sábado. Que lindo! Que sintonia, né? É um exercício de sintonia, né? Sim, e eu achei que super casou com o que tu trouxe, né? Para que as pessoas possam estar fazendo isso, porque o universo ele é essa magia, essa arte pura, né? Perfeita, que está dentro da gente. Até o Júlio comentou aqui, perguntando se temos chakras abaixo do períneo, né? Tu sabes de alguma, quer complementar, responder essa pergunta? Tem... não com essa denominação de chakra, né? Mas tem centros energéticos, joelhos, tornozelos, né? Ele perguntou pés, pernas. Eu diria, Júlio, que primeiro vamos começar com o básico. Se já tá, assim, já é difícil para a gente ainda compreender todos esses 7. Imagina todas essas outras dimensões do nosso ser, né? De força que nós temos através de eletromagnetismo, né? O centro gravitacional que a Terra tem, mas a gente também tem. Então, vamos por aqui, a gente vai passinho por passinho e esse tempo vai chegar. Tem muito, né? Nós equilibrando esse 7, já está perfeito. Já estamos perfeitos. Uhum. Legal. Eu sinto que eu posso complementar então agora com a poesia. Claro. Para a gente ir caminhando para o final.
Essa poesia eu encontrei é de Daniela e Jefferson. Olha que legal, né? Um homem e uma mulher. Até quem conhecer, depois se quiser se encontrar esses autores, pode marcar, que daí a gente marca eles, que a gente está colocando, né? Estamos aqui espalhando aos ventos essa poesia belíssima deles que eu encontrei, né, na internet. Se chama Os Olhos. Os olhos. Os olhos, vagalumes, lampiões, sentinelas do sonho, açudes de emoções, vidros de licor para molhar o riso, suavizador, reflexos do fora, espelhos do dentro, os olhos, teu mundo e teu centro. Que lindo. Muito lindo. Muito linda, né? Muito lindo. Tem um pensamento, aquela história daquele menino. A gente consegue abrir aquele slide? Então, Edson, como o Instagram mudou, eu não estou conseguindo. Eu já tentei aqui. O Edson Então tudo bem. me mandou umas imagens, mas se tu quiseres contar, tu não consegue contar sem ter. Sim, eu consigo sim. Consegue? Eu consigo sim. Eu posso depois compartilhar no meu stories, mas aqui agora não vou conseguir. Esse é um pensamento, né, do Eduardo Galeano. Né? O Eduardo Galeano achou assim a capacidade dele criar e de ele pensar, trazer pensamentos e o trabalho dele para despertar na gente essa sensibilidade da percepção, né? E muito grande. E eu tenho sempre né, que com frequência eu mostro esse pensamento, né? Então ele coloca assim, né? Então a imagem a gente não está vendo aqui, né? Mas de um menino de costas com uma bola, segurando uma bola embaixo do braço e olhando para o mar. Né? Então dá a impressão de que ele está na areia, né? E aí então a historinha diz assim, né? Diego não conhecia o mar. Depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Ele perdeu, ficou mudo de beleza. E quando ele finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, ele pediu ao pai: me ajuda a olhar. Olha só, né? E nós estamos todo dia, todo momento, né, nós estamos fazendo esse pedido. Pai, me ajuda a olhar, eu quero ver o que eu não vi. Eu quero ver o que eu não estou conseguindo ver. Estou conseguindo ver, né? Me ajuda a ver, me ajuda a olhar, né? Me ajuda a perceber, né? A despertar para essa beleza, essa arte que eu não estou conseguindo ver beleza nisso, né? Me ajuda a abrir os olhos, né? Eu quero abrir mais os meus olhos, eu quero abrir mais os meus olhos, né? Então o olho, né, lá em cima foi falado, o olho, né, o espelho da alma, me ajuda a abrir a minha alma. Eu quero viver de alma presente. Que linda essa história para complementar. Então aqui no timo, né, quando a gente fala, né, em presença de espírito, né, quando nós estamos com o nosso timo em equilíbrio, né, nós estamos com presença de espírito, né? Se a gente não tem, se nós temos desequilíbrio no timo, nós corremos o risco de, em determinado momento, a gente ter uma atitude com espírito de porco, Priscila. Embrutecida, né? Embrutecida, né? E aí depois a gente se arrepende. Por que fui fazer aquilo? Por que fui fazer aquilo, né? Poderia ter sido diferente, né? Olha só, agora ao invés de a gente se aproximar, a gente se distanciou mais, né? Gerei mais sofrimento, gerei mais conflito, né?
sim. E aí, então, nós temos essas coisinhas para olhar no nosso dia a dia. É. Ó, só para finalizar, então, aqui tem mais uma pergunta da Fabíola, eu vou complementar aqui, eu vou responder a minha visão e depois você responde o seu ponto de vista, tá, Edson? Ela pergunta se o DIU desequilibra energeticamente o chakra da área sexual. Assim, no meu ponto de Sim, vista, se a gente já tem, assim, eu sinto, né, que se eu já tenho dificuldade de me autoconhecer sem DIU, por exemplo, né, ou seja, com DIU, assim, essa percepção que transcende, que vai além, se eu já tenho, se eu coloco algo externo a mim, ele vai me o que você sente? Você sente que ele vai te trazer benefícios ou não? Se você já está com o DIU, por exemplo, ele está te trazendo benefícios? Sempre se pergunta, porque tudo que a gente faz, as escolhas, é porque tem um benefício por trás. Algum tipo de benefício, por mais que ele esteja amenizado, né? Tipo, disfarçado ali por algo que é uma necessidade sua por trás. Então eu sinto que quanto mais natural, natureza a gente é, ser humano, assim, simples, nu e cru, mais força a gente tem. Né? A gente consegue se conectar mais ainda com esses centros, mas isso é a minha percepção. Então, não que ele desequilibre, mas talvez ele traga algum tipo de. Ele maqueia, sabe assim? Que nem a gente se maqueia mulheres para ficar mais bonitas. Esse é o meu correto, ponto. Vai lá, correto, Edson. correto, Priscila. Olha só, nós funcionamos com informações. Então, a minha especialidade é olhar a íris, porque a íris tem todas as nossas informações. E nós precisamos também de um equilíbrio de nutrientes para que nós tenhamos um equilíbrio de informações, né? Sempre que a gente coloca alguma coisa ou entra em contato com alguma coisa que não está ou não faz parte da natureza do corpo, o corpo tem uma reação, gera uma informação. Então, tanto o DIU como anticoncepcionais ou qualquer Isso. outra substância química, né, vai gerar uma desinformação no corpo. Ou seja, a informação ela fica mais perturbada. Ao invés do receptor chegar aqui, a informação, né, vai chegar aqui e não dá certo. É uma confusão, né? Então já é uma questão de informação. Então, o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer, o trabalho que a gente pode fazer, né, é estar e colocar, entrar em contato com substâncias cada vez mais equilibradas e saudáveis com o nosso corpo, para que a gente tenha cada vez mais clareza dessas informações, né? Porque Eu aproveito para. o Pode que falar. nós manifestamos como desequilíbrio, né, como problemas, né, são perguntas sem respostas. Que não, então, a pergunta está girando e a resposta ainda não chegou. E a gente só vai se equilibrar, só vai se acalmar, só vai ficar satisfeito quando a nossa pergunta for respondida. Até isso não acontecer, nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema. Nós estamos Sim. gerando aquela informação, né, Tem descontente. uma, tem uma frase que acho que faz muito sentido, que é que não há lugar dentro de você que a criatividade não se manifeste. Então, esse potencial da criatividade, ele é inato do ser. Então, em algum cantinho tá essa resposta, né? Você precisa encontrá-la, se conectar com você mesmo, e isso vai chegar, que nem o Edson trouxe esse questionamento, né, das perguntas. Isso faz muito sentido, assim. Uhum. E voltando atrás ali, tentando corrigir um pouco ali nessa questão do DIU, né? Eu não estou dizendo que você não deve usar DIU, né? Eu também falei isso. Enfim, a pessoa que fez a pergunta ali, né? Não estou dizendo que não é para usar DIU, né? O que nós estamos falando aqui é o que a gente pode fazer, né? Nós estamos questionando o que a gente pode fazer para que a gente consiga se manter dentro de um equilíbrio. Então, precisa ir buscar ajuda
perguntar, procurar, né, como que pode harmonizar isso, né, e não chegar a essa necessidade do DIU, por exemplo, né, como é que pode ser equilibrado, ser meu corpo, né, no corpo da pessoa, né. Essas Sim, coisas. ela complementou dizendo aqui que quando o DIU não tem hormônio, ele gera uma espécie de inflamação local para evitar a ovulação. Sim, o mais importante é você ver como você está se sentindo, qual o sentimento, observa o seu corpo, vê o que isso te gera de sentimento e qual a tua necessidade por trás disso, porque às vezes tá aí, né, um medo de engravidar, porque você tem um companheiro, você tá, né, você não tá querendo engravidar nesse momento. Então assim, é tudo muito lindo e muito simples, né, de se fazer essas conexões. Muito bem. O Paulo colocou assim, ó. Obrigado pelas reflexões. Obrigado, Paulo, pela tua Sim. participação. Um beijo no teu coração. Obrigada, gente, pela participação de todos. Assim, a gente já está estourando o nosso tempo porque está muito gostoso. Eu aproveito a convidar a Fabíola e as outras mulheres que estão aqui. Eu tenho 2 lives ali no meu IGTV falando sobre isso, sobre os ecoabsorventes, novas maneiras para a gente contornar tudo isso que a gente criou até aqui como humanidade, né? Para que a gente possa, né, se conectar de uma forma diferente. Eu tenho uma que fala sobre esses ecoabsorventes, essas novas maneiras de formas mais naturais de prevenção, né? De se você não quer engravidar no momento, né? São os coletores, os copos coletores. E aí também tem outra que a gente fala sobre a libido, uma com uma fisioterapeuta pélvica e outra também com outra. Foi bem legal. Fica o convite. E acho que agora a gente pode complementar para dar esse tchau aí pro pessoal, né? Edson, eu aproveito mais uma vez, agradeço, foi maravilhoso. É sempre muito bom estar com você. Muito obrigado, Priscila. E também gostei muito dessa conversa, né? E como fluiu, da forma como fluiu naturalmente. E super agradecido, adoro conversar sobre isso. E a sensação que eu tenho, quanto mais eu falo sobre isso, mais eu me sintonizo com o que é essencial, com o que é a essência da vida em mim mesmo. Sim, E eu espero também. ter contribuído para a vida de todos que nos ouviram hoje. Obrigado pela paciência, pela tolerância. Gratidão. Sim, obrigada. Gratidão. Até uma próxima. Quem sabe depois a gente pode estar trazendo uma outra, né? Fazendo uma outra live num outro momento com algum tema mais específico. Mas vocês já sabem ali, só encontrarem Bonoto Edson, o seu arroba. Bonotto, Bonotto Edson Miguel. Edson Miguel, isso. Bonoto com 2 T's, Miguel. gente. Bonotto com 2 T's. Bonotto Edson Miguel. Isso. E então é isso, muito obrigada pela participação de todos. A gente deixa fluir realmente, a gente acredita muito que a cocriação ela acontece nesse espaço-tempo e o campo pediu isso, né, Edson? A gente acabou falando de uns temas um pouquinho mais diferentes, amplos, né? Mas é o que o nosso coração e nosso ser está pedindo, né? Estava pedindo nesse momento. Isso mesmo. Bom, muito Então obrigado. tá, Boa noite. gente. Obrigada, gente. Até o próximo momento no tempo, tá? Abração, Edson. Abração, Priscila.